Fala aí, grande ABC, seja bem-vindo a mais um ABC Talk Podcast. Estamos aqui mais uma vez no estúdio da Scrib em Santo André e hoje com uma presença sensacional, um amigo nosso de longa data, um professor que vai falar coisas e bastidores e sala de aula. É ou não é, Inácio? Muito bem, boa noite, bom dia e bom qualquer tempo para vocês aí. Quem está conosco é o Rinaldo Comício, professor de muita gente bacana aqui de Santo André, uma pessoa que com certeza vai trazer muitas histórias legais, porque o Rinaldo ele é feito de histórias, né, como outras pessoas, mas ele tem muitas histórias profissionais, história da sala de aula, e nós trouxemos esse ilustre professor para contar um pouco desses bastidores. Você tem bastidores de escola, não tem? Com certeza. E o Rinaldo e nós aqui temos várias histórias juntos ainda. Muitas, né? Exatamente. Histórias, né? Então são... Eu em quase 40 anos de vida, né? Eu tenho aqui, tô com 39, vou fazer 40, e eu tenho muita história para contar. Né? Muito bem. Porque eu não sou cinquentão igual vocês, né? Sou muito mais novo. Corta né? o microfone dele. Não, 52 Mas anos de vida, muita história de empresa que eu acabei levando para dentro da sala de aula. Onde eu aprendi muita coisa na empresa e levei para a sala de aula. Por isso que dava tão bem o dia a dia das aulas. Ô, Rinaldo, então assim, vamos falar aí do cotidiano então da sala de aula, do mundo do professor com a questão profissional. E para começar, fala aí da sua vida profissional, nós vamos tirar tudo de você hoje, hein? Menos o que eu não quiser dar. Vai ter. Hoje vai. Eu tenho duas frustrações na minha vida. Uma é não ser engenheiro e a outra é não ser locutor de rádio. Duas carreiras que eu tentei seguir e não consegui. Poxa vida. Eu fiz colégio técnico, né? Fiz mecânica, desenho técnico. Aí eu queria ser engenheiro e não tinha curso de engenharia noturno. E eu não tinha como ir estudar durante o dia, porque eu tinha que trabalhar. Meu pai chegou e falou, você terminou agora o colegial, agora você se vira, vai trabalhar. Eu já estava com estágio pronto, já estava com tudo e não tinha como estudar de dia. Então eu acabei indo fazer matemática, porque eu não tinha como fazer a engenharia. Durante a matemática eu descobri que eu não gostava tanto de matemática assim. Eu gostava mais de gente. E aí eu larguei a matemática para ir trabalhar com vendas. E fui trabalhar com vendas com 22 anos. E trabalhei com vendas até agora. Então eu tenho 30 anos trabalhando com vendas. Porque quando você está em sala de aula, você também é vendedor. Você vende conhecimento, você vende futuro, você vende perspectiva de vida, projeto de vida. Então você também vende na sala de aula. Mas antes da aula, eu trabalhei 20 anos como vendedor. Mas como foi essa transição de sair do mercado, né, do dia a dia para a sala de aula? Foi inusitada, foi assim, eu tinha acabado de me formar tinha acabado de fazer um MBA, e aí alguém cruzou comigo na rua e falou, olha, leva um currículo lá para a faculdade que eles estão precisando de professor. E aí eu voltei na mesma faculdade que eu tinha estudado, que inclusive o Alessandro me deu aula, o pai do Alessandro me deu aula, o Ale me deu aula, deixei um currículo, e por sorte, um professor tinha se afastado, porque ele tinha passado, acho que num concurso, e ele não podia, uma determinada aula da semana, ele não podia dar. E aí me chamaram. Falaram, não, chama o cara aqui, fala para ele dar essa aula logo, porque ele conhece conteúdo, já fez MBA, vai para a aula. Comecei um semestre com uma aula só, no outro semestre já tinham me escalado para 5 aulas por semana. Quer dizer, aquela história de estar no lugar certo, na hora certa, né, no momento que precisou... Está dali da oferta e da demanda. Exatamente, né? Isso, igualzinho a economia. E aí eu descobri que o que eu gosto realmente de fazer é dar aula. Porque o prazer de você pegar uma turma desde o começo e até o fim, e você ver o crescimento que eles têm, né? Tem alguns que caem da árvore, né? Aquele que cai na árvore apodrece, some, mas outros não, outros vão lá, vão amadurecendo, viram uma árvore nova, florescem, porque você foi lá e foi adubando, foi colocando uma aguinha, foi ajudando aqui e ali, e ele se torna um excelente profissional. Tem vários exemplos de bons alunos, vários. E o nosso tema aqui que a gente queria abordar com você, bater papo, refletir e mostrar para as pessoas, são os bastidores do professor. Qual que era o seu bastidor? O que você aprende? Vida de professor. Como que é essa vida de professor? É igual a vida de padre? Não. O padre faz mais coisas escondidas que a gente, né? É ele que está falando. Sou eu. É ele que está falando, somos nós. Não, eles têm coisas que são
como é que você fala? Você que é um cara da teologia, que é do rito, que eles não podem contar para ninguém. Né? A nossa é mais aberta, eu posso contar o que eu faço. O ritual. Então, isso. E eu criei um negócio chamado iceberg do ensino. Todo mundo vê a parte boa do ensino. O professor é aquele cara que passa com o livro no meio do corredor, todo mundo corre atrás dele, que pede nota para ele, que tem o poder em sala de aula. Mas ninguém olha a parte de baixo do iceberg. Que o cara que tem que corrigir prova, que tem que revisar matéria, tem que construir uma aula que seja didaticamente montada, porque senão o cara não vai entender. Você não pode mandar o cara ler o livro aí e falar para mim que você tem dúvida. Não era assim. E o iceberg, como você está dando essa analogia, ele é maior debaixo d'água do que em cima d'água. Isso, normalmente o iceberg tem 20% para cima, 80% para baixo. Então o lado pior, o lado ruim de ser professor é sistema de faculdade, que você tem que lançar nota, lançar falta às vezes, depende da instituição que você está. Você tem que preparar prova, rodar a prova, separar as provas. Tem várias histórias de separar a prova. Mas não rola um lance assim que aquele momento que está embaixo d'água do iceberg, que ninguém vê, só o professor que está ali com ele mesmo, não é a hora de você dar o troco, por exemplo, naquele aluno que sempre te encheu o saco durante o tempo todo? Fala assim, agora é esse momento aqui que eu estou eu comigo mesmo, com a prova dele aqui na frente, agora eu vou dar o troco nele. Então, mas eu dava o troco no turista. Porque o cara que sempre me perturbou, e quando eu era aluno também, era o turista. É o cara que não vai na aula, chega lá no dia da prova, turistão mesmo. Mas não tem nem carteira para ele. Não, ele não sabe nem o nome do professor, não sabe que sala ele tá, não sabe nada. O nome da disciplina, ele chega e ele vai lá e fazer pressão em cima do cara que está em aula. O cara que vai todo dia, ele vai lá fazer pressão em cima do cara, porque normalmente ele é mais descolado, né? Ele tem um amigo que responde chamada para ele, e ele vai lá e vai tentar acuar o cara que é o cara que está estudando de verdade, o cara que está fazendo certo. Então, eu sempre montei a prova e sempre montei a sala de aula para ferrar o turista. Para que o turista não se sinta à vontade, né? Não, eu fazia até uma oração pro Como turista. que eram as suas provas? Quando começava a prova, eu tinha que pedir cadeira em outra sala porque não cabia todo mundo. Aí eu fazia uma oração agradecendo o turista, que ele não veio durante o semestre e a gente teve um ambiente propício para a aula. Porque quando ele vem, não cabe. Fica todo mundo apertado. Tá certo. Né? E aí eu montava a prova com vários termos usados em sala de aula. Então, se ele não veio na aula, mesmo se ele lesse o livro inteiro, ele não ia ter o conteúdo todo. Não é EAD. Né? Não era uma aula EAD, era uma aula presencial, ele tinha que estar presente. Né? Uma boa parte da nota também vinha de trabalho em grupo em sala de aula. O cara que não veio ficou sem nota. Então, ou ele era muito bom para aprender sozinho no livro e me enganar, ou então ele ficava. Então, essa era a forma de separar. Outra forma era a forma de fazer provas diferentes, lembra? A gente fazia provas, prova A, prova B, prova C, porque você tinha fileiras muito coladas, então o cara que tinha tendência de olhar para o lado. Então, às vezes, eu não tinha tempo, por causa do iceberg do ensino, não dava tempo, de fazer provas diferentes. Eu fazia a mesma. Igual. Só que eu chegava na frente da sala e separava em 4 montes. E pedia e começava a mesclar e falava assim, pega de cima e passa para trás. Não mistura porque as provas são diferentes. Só que ninguém olhava se a prova era diferente, não. Era todos iguais. Só que eles achavam que era diferente. Aí ninguém colava. Com medo. Agora, os seus insights de sabedoria. O que você falou que você gostava de vendas. Uhum. E vendas é uma técnica, é uma ciência, né, Bernardo? E o que você levou de metodologia, de técnicas de negociação, de planejamento, de marketing, para a sala de aula que você fala assim, isso aqui virou minha metodologia de vida, assim. Eu levei o AIDA. Tipo assim, você tratava aluno como cliente? Mais ou menos isso. É isso? Eu levava o AIDA. Atenção, interesse, desejo, ação. Se eu não chamo atenção, o cara não vai se interessar por mim. Se eu não falo bem, se eu não falo no tom certo de voz, aquele professor que fala muito baixo, então natureza me ajudou com o meu tom de voz. Não era toda a sala que tinha sistema de microfonia. Então eu via muita professora se esgoelando porque não conseguia falar com o pessoal do fundo. Então eu tenho que chamar atenção primeiro. Então às vezes para chamar atenção você choca. Primeira aula era aquela do contrato pedagógico, lembra? O choque, né? Você ia no contrato pedagógico. Então, assim, a obrigação de vocês é isso, a minha obrigação é essa.
Obrigação de vocês é vir na aula, obrigação de vocês é ter material na mão, obrigação de vocês é ler o que eu pedi para vocês lerem antes da aula, porque a gente vai usar em aula. A obrigação é chegar no horário na prova, não colar na prova. Fazer os trabalhos. Mas tá? em questão... Aí eles começaram a perguntar de mim sobre a prova. Sim. Tua prova é difícil? Não, eu mesmo fiz a prova e tirei 7. Eu também já falei isso várias vezes. Aí os caras falam, pô, caramba. Né? Mas a tua prova é difícil? Vai ser a pior prova que você já fez na sua vida. Então, assim, isso chama atenção. Não é terrorismo, mas é chamar atenção. Falar pro cara, se você não vier na aula e não estudar, você vai mal. E vai mesmo. Eu não estava sendo premonitório em nada. Estava dizendo para ele que era uma reação natural. Eu não venho na aula, eu não estudo, vou na prova, tiro 0. É uma consequência. Então ele falava, não faz isso, porque dá certo. E eu explicava para eles que se eles viessem em toda a aula e no fim de cada aula ele fizesse um resuminho de meia página, não precisava estudar para a minha prova. Falei, faz e comprova, você não precisa estudar. E alguns fizeram e falaram, eu não precisei estudar. Eu falava para eles, na véspera da prova, você vai no bar. Vai no bar, toma uma, se diverte. Enquanto todo mundo está se ferrando de estudar, você já está preparado. Você vai lá e só vai gerar endorfina pra você estar bem na prova no outro dia. E dava certo, com um monte dava. Para mim dava quando era aluno. A gente está falando de uma geração de mais de 20 anos, vamos colocar assim. Vai, de 18, talvez, para cima. Você acha que hoje em dia... essa nova geração que está aí, que está chegando, né? Os adolescentes de hoje, que daqui 3, 4 anos vão estar dentro das empresas. E dentro de uma sala de aula de faculdade, você acha que o instrumento prova ainda é um instrumento válido da gente avaliar o aluno por completo por conta de uma prova? É por isso que você tem aquele modelo onde você avalia por vários pontos, né? Então, quando você avalia ele num trabalho, você pega a presença de espírito dele, como ele fala, como ele absorve, sem usar o Google. Que é muito mais importante que um pedaço de papel com meia dúzia de perguntas, né? Então, eu acho que é igual pintar parede, né? Quando você vai pintar a parede, se você passar o rolo só num sentido, fica umas marcas. Você tem que passar na vertical, na horizontal, depois no diagonal, para cobrir tudo. Então você vai lá, faz um trabalho em grupo, onde ele tem que falar, faz um outro que ele trabalha em grupo e escreve, faz uma prova. E aí você pega desse bolo, você faz o final da nota. Só a prova eu acho que não avalia. Tem gente que trava na prova. Sim. Eu tive prova onde o pessoal tentou me enganar. Então, uma coisa que eu vou contar que eu colava pra caramba. Quem nunca, né? Meu Deus do céu. Vai dizer que você nunca colou, Loli? Ele tá colando agora aí, ó. Aí, ó. Ó, papel em cima da mesa. Quem é o único? O cara tá colando até agora. Então, o único que tá com papelzinho aqui Então, assim, tinha coisa que eu não manjava. Tinha coisa que não era da minha natureza. Né? Eu era peixe e eles queriam que eu subisse na árvore. Não ia aprender nunca aquilo. Então, eu colava mesmo. Pra me livrar da matéria. Só que eu não gostava que colasse comigo. Pra colar comigo tinha que ser bom. Não é aquela cola que o cara puxa o papel e faz na cara dura. Aí tá me desonrando. Se o cara é bom o suficiente para colar comigo, beleza. Se eu não peguei, ótimo. Você pelo menos estudou como é que cola e fez um método que eu não peguei. Não é um manjado. Fez um bom roteiro, né? Não é um manjado. Pegar um manjado de papelzinho dobrado na mão, celular. Não. Tem que ter um método legal. Se o cara me mostrar ainda depois da prova, é capaz de dar mais um ponto pro cara ainda. Porque ele aprendeu um método bom. Mas o colar é porque tem gente que trava na prova. Uma vez tentaram me enrolar, pegaram os CDFs e jogaram tudo pro fundo. Porque é difícil você colar para trás, né? Então, quando você está colando, você cola para frente, né? Você abaixa a cabeça, faz de conta que está escrevendo e fala no ouvido do cara da frente. Se o CDF está na frente, como é que ele passa a cola para trás? Ele não consegue. Então, pegaram todos os caras que estavam na aula e sabiam a matéria e jogaram pro fundo. Para eles passarem a cola para frente. Aí a fila inteira ia pegar. Aí eu cheguei na sala de aula, olhei, bati o olho, conheci a sala, mandei os caras virarem 180 graus. Olha, gente, é um podcast de como colar, técnicas de colar. Isso dá um TCC, um artigo. Meu, tem vários métodos, velho. Tinha cara com sanfoninha, tinha cara com borracha. O cara pegava a borracha, ele escavava a borracha. Então ele pegava uma borrachona, escavava por dentro, enfiava o papel dentro, 2 tocos de lápis. Ficava na mão assim, ó. Ele ia virando, o negócio ia passando aqui, ó, as fórmulas.
Tipo um pergaminho. Tipo um pergaminho enrolado dentro da borracha. Os caras são bons, hein? Esse é um engenheiro, né? Mas aqui... É quase engenheiro. engenheiro. Curso de engenharia, o cara devia receber mais 2 pontos pelo engenho da cola do cara. Mas a questão sua de metodologia de vida de vendas para a sala de aula, o que você trouxe? Então, o método AIDA chamava atenção nessa coisa, de chamar a atenção deles que eles têm que vir em aula. Eu tenho que estar em aula para aprender com o professor, porque é uma disciplina presencial. Se não necessitasse do professor, então fica em EAD, então só lê o livro e volta, né? Interesse. Eu começo a mostrar para ele que aquilo que ele está aprendendo, ele vai usar no dia a dia quando ele for trabalhar. Quando é a diferença de pedagogia e andragogia, né? Pedagogia, você pega a criança e fala, faz. Por que tem que fazer? Porque tem que fazer. Ela vai lá e faz. Pega o adulto e fala, faz. Por que eu tenho que fazer? Porque você tem que fazer. Não, ninguém manda em mim. O cara não faz. Tem que mostrar a utilidade. Mostra pra ele que ele vai ganhar dinheiro com aquilo, você vai ver se ele não faz. Até de noite. De madrugada. Ele vira madrugada aprendendo negócio. Então, eu tenho que mostrar pra ele que ele vai usar aquilo. Falava pra muitos que o diploma te coloca na frente da pessoa que muda a sua vida. Um entrevistador, o dono de uma empresa, né? Um recrutador. Agora, dali pra frente, é você. Você apresenta o currículo e conversa com o cara. Se ele perceber que teu currículo não bate com a tua conversa, você vai embora. Acabou, né? Acabou. O sonho morreu ali. Eu tenho que ter um discurso legal. E ele vai usar algumas pegadinhas, algumas palavras, te perguntar algumas coisas para ver se você entendeu o curso. Às vezes você não entendeu nada. Nem o linguajar do curso. Você era turista. Você não entendeu como é que o professor fala. E aí você não consegue replicar. Esse cara sai do processo seletivo. Então eu usava em vendas e usava em sala de aula. Desejo. O aluno chegava para mim e falava assim, como é que eu faço para falar igual a você? Eu falava, fica velho. Fica velho. Só a experiência, né? Fica velho, cara. Lendo o mesmo livro sempre. Então, eu desmistificava muita coisa. Porque às vezes eu escrevia uma lousa e falava o que estava na lousa de costa. E os caras falam, não, você é um fenômeno. Eu falo, não, velho, é a 5ª aula que eu estou dando disso. Eu já treinei 5 vezes. Então, eu tirava esse mito de que você tem que ser fora da média para ser bom. Não. Eu fiz isso aqui 5 vezes. Hoje, essa aqui é a 5ª vez. Então, eu sei o que está escrito lá porque eu já escrevi essa lousa 5 vezes. Aí o cara fala, ah, tá, então é prática. Eu falei, é. Então eu posso fazer isso também um dia, né? Isso, exatamente, só praticar. Então, a prática, tá aí o desejo. O cara fala, eu quero isso. E a ação é o cara sair da situação que ele está de inércia e ir para ação. A ação qual é? É pegar um livro e realmente pesquisar. É ir para a internet pesquisar. Eu brincava com muitos quando eu falava, tem livro na internet de graça para baixar. Vocês não têm grana? Baixa um livro. Vai lá, você vai achar lá um PDF que alguém subiu, você vai baixar de graça. Ai, professor, é difícil. Ai, você tem MP3 no seu celular? Tenho. Você comprou todas as músicas? Não, eu baixei num site, então. Você tinha interesse em baixar música para tocar junto com aquela menininha que você queria sair. Agora você não tem interesse de baixar o livro para falar comigo? Você gosta mais dela do que de mim? Entendeu? Com certeza. Então, mas eu jogava isso para... Quando tem interesse, velho, você consegue. É pra tudo. Quando a gente estudava, lembra que a gente pegava livro e ia no Xerox, o cara não queria tirar cópia porque falava que era plágio. Não posso copiar. Não, você ia lá, copiava na casa de alguém. Não tinha dinheiro, queria estudar, tinha que aprender. Você ia lá, corria atrás. É o interesse. Vamos fazer ele abrir o coração mais aqui pra gente, hein, ô Bernardo? Será? O que você quer saber do que tá dentro desse coração? Será que, professor, o coração dele é de pedra? Como que você acha que é? Pelo que eu conheço o Rinaldo há um tempinho já, né? Desde que eu tinha 30 anos que eu comecei na faculdade, então tem 22 anos. Eu acho que ele tem um coração grande, viu, Mário? Um coração grande e... o que você tem de histórias para contar, por exemplo, de extra sala de aula? Tipo, coisas que saíram do limite da sala de aula e entraram mais no campo pessoal. Aluno que virou parceiro de trabalho, né? Aluno que virou funcionário. Aluna que virou namorada. Depois de formada. Depois de formado? Depois de formado. Isso é um assunto polêmico que a gente vai falar ainda hoje. Essa coisa do professor adulto, né? Eu aprendi com meu pai que um cavalheiro não fala das suas conquistas. Então eu não falaria disso nunca. Tá certo, muito bem. Né? Porque assim, eu acho que a gente
dentro da sala de aula, a gente está num patamar um pouquinho mais elevado, vamos colocar assim, a gente se coloca como autoridade dentro da sala de aula e fica complicado, às vezes, de você criar uma amizade muito próxima com um aluno, já que vocês estão em patamares diferentes, né? Você sofreu alguma dificuldade com isso? Tipo assim, você sentiu que em algum momento um aluno estava ficando um pouco amigo demais do que deveria? Cara, felizmente eu acho que eu não passei por isso. Porque eu saía da aula e ia pro boteco com eles. Então, já era bem amigo, né? Não, ia pro boteco com eles, mas eu sabia separar e eles também sabiam. Muitas vezes eu ia pra lá e falava, ó, não fala de nota, não fala de prova, não fala de nada aqui. Aqui eu não sou o professor. Isso, aqui eu tô sem crachá. Aí quando entrava, se alguém tentava... Mas eles sabiam de fazer essa divisão? Você tinha que fazer, né? Porque senão o cara cresce, né? A gente tudo bem, mas de lá para cá, Alguns achavam que estava no bar ainda. Agora, vocês estão tocando num assunto interessante. Antigamente, o professor tinha muito a ver com a questão do sacerdócio, né? Isso. É o professor exemplo, é o professor que não tinha falha. Essa correlação que eu faço com o sacerdote e o mestre, né? Isso vem da filosofia, né? Poxa, eu sou o pensador, eu sou o organizador da fala, do ensino, do saber. E aí o Rinaldo fala assim, poxa vida, eu ia para um bar tomar uma cerveja com um aluno. O que vocês acham disso? Isso transformou? Isso é um novo modelo? Vai naquela... Ou isso tira a questão assim olha, o meu professor... Eu nunca esqueço, uma vez um cara falou assim, professor, eu te vi. Eu falei, nossa, onde que esse cara me viu? No shopping. Eu falei, sério? No shopping, né? Eu imagino você... Mas eu acho que isso vai naquele negócio de você desmistificar. Então assim, eu não sei o que está na lousa porque eu sou melhor do que você. Eu só treinei. E eu também vou na rua, também vou na feira, também vou no bar igual você. A minha profissão é te ensinar. Mas eu não ensino 24 horas por dia. Eu vou sentar no bar com você, eu vou conversar de histórias aleatórias. Eu não tenho que te dar aula toda hora. É igual você encontrar um humorista e falar, conta uma piada pra mim. Você não encontra um ginecologista, não, sei lá, que tipo de médico? Já pensei uma besteira aqui. Ele ia falar outra coisa. E fala pro cara, faz um exame em mim, né? Um oftalmo, e fala, ó, dá uma zoiada no meu olho aqui, se tá legal. Não, professor, mesma coisa. Fala pra mim aí qual é o terceiro tratado da termodinâmica. Porra, velho, não dá pra começar uma conversa assim. Entendi. Então você desmistifica também, sei lá. Ô, Bernardo, o que você acha dessa história? Você acha que o professor tem que ser o exemplo de vida no começo da vida até o final da vida? Ele tem que ser o grande exemplo? O que você acha disso? Rapaz... Embora ele não seja um entrevistado, mas eu quero ver depois o que vocês acham disso aí. Eu vou falar que sim e que não, ao mesmo tempo. Eu acho que tem que ter um patamar assim de respeito enquanto realmente você está na sala de aula, mas nada impede de você também criar uma amizade com o aluno. Não tem problema nenhum, eu acho, hoje em dia. Coisa bem diferente da nossa época de aluno. É verdade. Né? Que tomar uma reguada na cabeça. Eu lembro. Nossa, meu professor... Nós éramos muito mais... Eu falei assim, que esse cara não... Jamais eu acho que ele vai no banheiro ele deve defecar rosas, né? Lá, além do respeito, nós tínhamos medo. Isso. Além do respeito, tinha medo. Hoje em dia, o aluno não tem mais medo do professor, ele não tem por que ter medo do professor. Né? É o que o Rinaldo falou, ali está uma pessoa que tem uma experiência de vida que está querendo passar para você. É simplesmente isso. Né? E tem duas coisas que mudam o comportamento humano, que é o amor e a dor. O amor te muda, mas demora um tempo. O amor tem que amadurecer. O medo é instantâneo. Você está andando na rua, você vira a esquina, você vê uma onça. Na hora que você vê a onça, desencadeia todo um sistema interno, que é onde teu coração vai começar a bater mais rápido para ter sangue em todos os músculos para você correr ou para você lutar. O medo te muda na hora. Então, quando você fala que a minha prova é a pior prova que você vai fazer na sua vida, o medo vem na hora. E o cara vai estudar por medo. Ah, mas você dava aula na base do medo? Não, eu chocava com medo. Porque o cara tem interesse. Porque se for tudo álcool com açúcar, ele acha que pode levar sim. E aí chega na hora que ele mais precisa, que é na prova, ou num trabalho, ele não está pronto.
Pega treinamento de esporte, pega treinamento do exército. Você vai lá e exaure o cara, porque na hora que ele chegar na missão, a missão é mais fraca do que o treinamento. Eu falava para muitos, falava assim, por mais que eu seja chato, eu sou muito melhor de qualquer patrão que você vai ter aí na sua vida. Porque eu quero que você melhore. O patrão quer que você produza. Não produziu? Tchau, cara. Vai embora, eu vou por outro seu lugar. Eu não escolho aluno. Eu não posso falar tchau e vem um aluno melhor para mim. Não, eu tenho que pegar você e transformar você num profissional. Então é diferente. Por mais chato que eu seja, eu ainda sou melhor do que qualquer chefe que você vai ter. E ainda no... Abra o seu coração aqui. Qual foi o seu pior momento enquanto professor? Puta, é difícil lembrar pior momento, hein? Você teve algum momento chato, algum momento triste? Não, de aluno colando, querendo brigar porque você pegou a cola do cara. Pedir música no Fantástico. Oi? Pedir música no Fantástico. Pedir música do quê? Porque você foi demitido e recontratado 3 vezes na mesma instituição. Teve essa também. Tem que pedir música Teve no essa Fantástico. também, na troca de Uniá para Anhanguera, de Anhanguera para Croton. Né? Que foi que eu saí quando o professor era o foco da instituição. Então, tratavam a gente super bem, puta no respeito. E aí chegou a mega instituição e transformou a gente no peão do giz. Lembra da brincadeira? Deixa eu deixar bem claro aqui que não é nada por incompetência. Tanto é que foi recontratado de novo, né? Com salário menor. Mas era a vida, né? Que é o que o pessoal fala de downsizing por aí, né? Então você pega, você tira o mais antigo, deixa ele na geladeira um tempinho, depois chama ele de volta. Nossa, downsizing é uma coisa tão bonita, né? Eu colocaria até nome num cachorrinho mesmo. De downsizing, e essa desgraça... Sabe que é traduzido em português para sacanagem. Isso, mais ou menos isso. Sociedade Caracu, né? Então... Eu não vou perguntar por quê. Todo mundo aí já sabe o que é a Sociedade Caracu. Então, assim, mas eu nunca... por mais que isso fosse chato, que isso fosse... Aí tinha problemas de instituição muito grande, de salário que não vem, né? De salário atrasado, salário errado, aula que não era paga, tirar a hora extra do professor. Atenção, sindicato, ao Rinaldo Começo. Opa, eu conheço, o Simpro é meu amigão, né? O momento ruim, Lore, não consigo lembrar. Mas você falou aí. As demissões, sim. Alguma briga com aluno, por exemplo, aconteceu? Teve uma com um aluno que ficou sozinho. Foi virgem na história, né? Quando você tá colando, cara, você tem que ser o primeiro a ir embora. Se for o último, o cara tá de olho em você, você não consegue esconder a cola nunca. Você fica sozinho. Mas chegou uma hora que o cara tava lá, micado com uma folha, com uma outra folha embaixo. A prova tinha uma folha só e eu vi que na mesa dele tinha 2. Então, assim, eu fiquei parado, sentado na mesa, esperando ele levantar. A hora que ele levanta, eu pego a cola. E o cara não levantava. E deu o horário, eu falei, entrega a prova. E o cara não entregava. Aí eu fui lá e falei, você vai ter que me entregar. Fui na porta, chamei alguém. Quando eu chamei uma pessoa para ter uma testemunha, o cara pegou a cola, amassou e quis comer a cola. Caramba, queria se livrar. Entendeu? Aí. E outra, ele foi reclamar de mim na coordenação, ele não sabia meu nome. Caramba. Era prova de fim de semestre, ele não sabia meu nome. Aí o coordenador já olhou e falou assim, já sei que tipo de aluno é você. Ficou com 0 e nunca mais voltou para a faculdade. Então, assim, era turista, foi fazer prova colando, não sabia colar, perdeu a cabeça. Agora a gente está dando vários exemplos aqui de ensino só presencial. Sim. O que você pode falar de ensino online? O que você acha disso? O que se ganha, o que se perde dentro de um ensino 100% online? E agora que a gente está nesse modelo meio híbrido, meio elite, meio mussarela, né? Eu acho o modelo EAD ótimo para a geração nova. Que a molecada já nasceu inserida nisso, né? Ele já aprende com o YouTube, né? Ele já aprende, ele vai lá no Google, já pega, já descobre como faz e pronto. Então, para eles, para nós, eu acho que é mais difícil. E nós que fomos acostumados a ter professores em sala de aula, bons professores, com uma puta oratória. É difícil para nós dar aula, né? E fazer aula, né? Você falou uma coisa sensacional que eu quero ressaltar. É o como fazer. O cara abre o Google e ele fala assim, olha aí, tô aprendendo como fazer, né? A gente tem os nossos filhos de 6, 7 anos. Isso. A gente vê isso. Qualquer coisa.
Ele não tem medo. A nossa geração não consegue fazer isso, né? Então, mas isso é algo que eu creio ser importante, entendeu? É uma forma de pesquisa. Sim. Né? É uma forma de pesquisa. Mesmo ele buscando no Google ali, naquele momento, uma pergunta que o professor fez, ele não soube responder, vou lá no Google para responder para o professor naquele momento. É uma forma de pesquisa. Uma analogia de quando nós estudávamos. Que a gente já... Então, eu sou de quando o computador chegou. O computador pessoal chegou, né? Eu já tinha feito curso de Lotus, já tinha feito curso de WordStar, né? Não tinha internet ainda, mas já tinha computador. Eu ia para um pouquinho mais velho. Eu fiz curso de COBOL, cara. Eu fiz Basic 1, 2 e 3. Você fez? Fiz. Antes da datilografia, Basic 1, 2 e 3. Programação em COBOL. Pascal. Né? Aí, o professor vinha dar aula pra gente e falava assim, olha no livro. Copia o livro e me entrega. Você fala, meu, puta coisa retrógrada. Exatamente. O que a gente faz hoje... Aí, quando eu fui dar aula, tinha o lance da transparência. Ainda não tinha... Era o data retroprojetor, show, né? não tinha internet na sala de aula. Você tinha lá aquele retroprojetor. Que já era chique, né? Que aí os professores, eles passavam de um para o outro. Então eu peguei umas aulas de economia, o Ale me deu umas transparências dele, um outro professor que dava aula de RH me deu as transparências dele, que era como passar o legado, né? Aquelas transparências tudo bonitinha, pronta, você botava ali e dava aula em cima para não ter que escrever na lousa toda vez. Para nós era novidade, para o aluno era novidade às vezes. Para muitos era o seguinte, pô, por que o cara não bota aqui um telão e vai na internet direto? Então para eles também era chocante. Agora, esse é um outro passo que para nós é chocante, mas para eles é normal. Você ensinar direto na internet, ele assistir uma aula direto na internet. Só que eu acho que perde um pouco do toque, perde um pouco da conversa pessoal. O ato de você sair de casa e ir para a aula. De você se desligar de tudo, desliga o celular, senta lá e assiste a aula. Hoje o cara assiste a aula com outra tela com o Spotify, comendo miojo em cima da mesa e às vezes ele não presta atenção. Então, eu acho que pode ser aí um probleminha, um gap pequeno. Mas a molecada está preparada para isso. Uma pergunta um pouquinho mais polêmica agora. Epa! O que você acha do ProUni e do FIES? Você acha que essa universalização essa universidade para todos, vamos colocar assim, é algo benéfico ou não? Porque, tem muita gente que pensa, e eu sou um deles, que a universidade ela não pode ser para todos, porque, por exemplo, um prédio não se constrói só com engenheiro. Eu preciso do pedreiro, eu preciso do servente de pedreiro, eu preciso do comerciante que entrega essas coisas e tudo isso. Se eu tivesse só engenheiros, o prédio não levanta, não adianta, né? Uhum. Então, o que você acha disso, dessa leva de gente que entrou numa universidade, muitos sem base, né? Porque eu acho que isso deveria existir um ProUni, por exemplo, para o ensino básico, para que aquela pessoa consiga entrar numa faculdade pública por conta que ela foi levantada desde o começo e não simplesmente de uma hora para outra pegar alguém que, por exemplo, não teve essa base e joga na faculdade. Eu venho da ET, né? Então, o meu colegial, né? Que é o ensino médio hoje, eu fiz numa ET. Saí com uma profissão, fui trabalhar. Aí eu fui dar uma olhada que o Brasil ele tem 10% só de alunos do curso técnico. Você vai pegar na Europa, é 60%. Porque o cara vai para o ensino técnico, ele já sai com uma profissão, ele vai trabalhar. Ele não sai chão de fábrica. Ele sai com alguma coisa um pouco acima do que aquilo. Ele não sai... No ensino médio, você está falando? Isso, ele sai do ensino médio já com a profissão na mão. Então ele é eletricista, ele faz manutenção, ele é azulejista, ele é ourives, ele é um técnico. Ele não é aquela pessoa que entrou e vai ter que galgar e aprender tudo do zero. Não, ele já sai um pouquinho na frente. Então, eu acho que o ensino técnico seria a forma de só ir para a faculdade aquele que tem realmente o talento. Enquanto que a história da escola pública, para mim, o vestibular é um grande funil criador de frustração.
Com certeza. O ideal é que tivesse escola para todos. Então, se eu tenho que bancar o ensino superior para alguém, eu tenho que bancar para todo mundo que quiser. Por que eu boto um limite ali? Eu boto um limite, qual é o limite? O limite é o que eu aprendi nos anos anteriores. E aí o ensino público é muito inferior ao ensino privado. Então eu estou fazendo o quê? Pegando todo mundo que fez ensino público e represando eles e dando toda a escola para quem tem condição de pagar. Então, ou a escola para todo mundo ou não tem vestibular. Não precisava ter vestibular. Ele tem porque não tem vaga para todo mundo. O certo era ter. Veja Quantos bem, quiserem entrar, vai ter vaga. eu não estou dizendo que todo mundo que entra no ProUni é mau aluno. Não é isso que eu estou dizendo. A gente pescou muitos alunos muito bons que vieram de ProUni, né? E que se não fosse esse programa, talvez não chegariam lá. Isso, não estivesse numa faculdade privada, que era onde a gente trabalhava, exatamente. tendo aula. Agora, você imagina essa mesma pessoa vindo com um plano desse, um projeto desse, desde baixo. Como você falou. Mas você não acha que é uma transição, Bernardo? Porque se a gente tem lá 100 mil alunos que não tem essa transição de condições, se eu tivesse que montar um plano inicial agora para que algo der certo, eu estou pensando em 3 décadas. Para eu chegar em 3 décadas e democratizar o ensino hoje, não seria melhor? Então, eu acredito que a gente precisa melhorar as fases. Exatamente. Mas melhorar o caminho até lá. Então, quando ele chega na faculdade, tem faculdade, várias por aí, principalmente as particulares, que você entra para engenharia sem fazer prova de matemática. Exatamente. Como é que eu vou botar um cara no curso de engenharia que não passou por um vestibular com prova de matemática? Não é isso. Como é que eu boto o cara em jornalismo se não tem português no vestibular? O cara chega lá analfabeto para ser jornalista? Não dá. O cara chega sem saber fazer conta para ser engenheiro? Também não dá. Eu tenho que pegar o cara desde lá do... Então, eu tenho que ir galgando isso, eu tenho que ir ensinando. Aí eu percebo o que é a minha vocação. O que para mim é fácil. Para mim é fácil escrever, para mim é fácil jogar bola, para mim é fácil... O que para mim é fácil? Aí você pega lá as 8 do Gardner, inteligência múltipla. Sim. Aonde que eu sou bom? Aí eu vou fazer faculdade daquilo que eu sou bom, não daquilo que dá dinheiro. Porque eu percebo, todo mundo quer ser médico e engenheiro. Porque você concorda, Loli, que esse movimento de ProUni, ele fez com que surgissem esses monstros, tipo a Anhanguera, Estácio da vida, com investidores de cima para baixo? Quer dizer, eu não tenho uma base educacional que sustente esse volume gigante de gente que tem aqui em cima. Indo para a faculdade. Mas o que eu estou querendo dizer e aí o volume, sobre as fases. Não, eu entendo que e aí o volume fez a qualidade diminuir. Eu tenho uma fábrica gigante de pipoca, só que eu tenho pouca gente plantando milho. Sim, e o que eu estou falando exatamente é que... Não é isso? É isso aí. Tudo que a gente vai democratizar e deixar acesso, eu acredito que são fases. Eu acho que teve essa porteira aberta, as porteiras abertas. É que assim também, criança não dá voto. Quem dá voto é de 16 anos para cima. Isso. Certo? Não adianta você colocar dinheiro lá embaixo, porque até chegar aos 30 anos para frente, já se foi aquele governo que investiu naquilo. Isso, é uma colheita ninguém pensa no todo, na educação. Ninguém pensa na educação. O cara pensa naquele momento. O que eu posso fazer para eu ficar bem na fita naquele momento. Entendeu? Mas quem é educador, como nós somos, tem esse pensamento. Que leve 30 anos. E você viu o rombo que deu o FIES. Pois é, então, mas que leve 30 anos, mas vamos começar. Um monte de gente não tá pagando. É que eu acho e tem gente amaldiçoando porque tá endividado, não consegue comprar mais nada. Eu acho que teve histórias legais no meio disso. Sim, mas teve muitas ruins. Não tô negando. Não, mas eu tô jogando também uma pimenta aqui. Por isso que eu acho que é fase. Teve histórias legais que pessoas que jamais teriam condições de ter essa motivação que nós tivemos. Por quê? Por que nós tivemos a motivação? Será que a gente teve esse acesso? Muita gente não tinha esse acesso. Para você tinha que ser duque ou duquesa para fazer uma universidade. A democratização, eu acho que deu esse incentivo para as pessoas. Ela não deu a qualidade, mas ela teve essa emancipação desse incentivo. Isso aí, mas sem critério. Agora, nós precisamos melhorar. Então, assim, eu só queria falar que eu acho que teve... Desculpa.
vocês passaram uma década. Mas Nós passamos. O problema é a falta de critério. Deixa eu só terminar o meu raciocínio. Nós passamos uma década no ensino superior. E passamos de uma década. Então nós vimos algumas coisas. E temos histórias maravilhosas de alunos. E que sabemos que teve aluno que fez ali um curso de 2 anos, um tecnólogo, que depois ele falou assim, não, professor, eu vou ter que fazer um curso agora aprofundado, porque isso, eu percebi que eu precisava melhorar. Agora que eu estou tendo contato com livros, com profissionais, com a vida profissional... E assim vai. Então, assim, e o mercado, ele seleciona, né, também. Agora, que gera uma frustração, que aí as pessoas pegam um pedaço dessa nossa fala aqui e vão fazer uma politização nisso. Ah, vocês são contra a universidade para todos. E não é isso que a gente está discutindo. O Rinaldo come isso, come aquilo outro, é um trocadilho que a gente faz com ele. Desculpa, engasguei agora. Ele engasgou. Toma uma aguinha aqui, aguinha. Passarinho no bebe aí, que vai dar certo. Rinaldo, vamos terminar um pouquinho falando um pouquinho do seu livro, né? Olha, o cara tá fazendo um livro. Que livro é esse aí, meu amigo? Eu tô escrevendo um livro sobre vendas. Sobre vendas? Tô aproveitando os 20 anos e tentando escrever. Vou pegar alguma coisa com o Ale, que já escreveu um livro também. Com o Loli, que também é um momento árduo, você deve estar vendo agora o que está acontecendo. É um momento que você trabalha muito sozinho e tenta puxar na memória sua vida inteira, basicamente. Sim. Né? Para tentar não se arrepender de não ter colocado alguma coisa que veio depois. Né? Então... Eu fui pegando coisas que eu tô consolidando. Então, como a gente deu aula há muito tempo, a gente tem um monte de pastinha lá, né? Sim. Então eu fui pegando essas pastinhas e juntando numa só. Agora eu tô juntando para dar uma ordem cronológica para coisa e está consolidando o tamanho do livro. Então, são 7 passos para vender título? Qualquer coisa. Vender não é mágica, é o título inicial. Provisório. Mas você acha que tamanho é documento? Não. Não, né? Então o livro... Desempenha documento. Muito bem. Desempenha documento. Ele é inteligente, esse moço. Por isso que você trouxe ele. Né? Já que a gente está falando de livro, qual que é o seu livro de cabeceira, Rinaldo? O que é Cara, eu tô lendo um que chama Gatilhos Mentais. Que eu já conheci alguns e tô lendo para dar uma revisada. Isso é o atual, que você está lendo atualmente. Isso. Mas um livro que você tem na memória, tipo assim... sei lá, um marco na vida. Fala assim, pô, daquele livro para frente... sei lá, Senhor dos Anéis. Coisas mudaram. Senhor dos Anéis? Eu vi que eu era um leitor viciado. Porque a história puxa. Porque eu li, eu tenho o base, o primeiro, quando não era filme ainda, eu li 2000, acho que foi, 90 alguma coisa. Eu comprei o primeiro com 600 páginas, li em uma semana. Aí eu já corri para comprar o segundo, li em mais uma semana. Aí eu fui comprar o terceiro, não achava o terceiro. Aí eu falei, quero saber o fim dessa história. Eu fui comprar em Santos. Desci de carro até Santos, comprei o livro, entrei no carro. Enquanto eu não li 50 páginas, eu não consegui subir. Aí eu percebi que eu era viciado em ler. Isso até hoje. Ou leio na internet, ou leio no livro. Adoro o cheiro de livro. Então eu tenho sempre uma pilha. Aí falam, que livro você está lendo? Eu falo, estou lendo aquela pilha. Porque eu leio um pedaço de um, paro, leio um pedaço do outro, paro. Então eu gosto muito de ler suspense. Então, tudo que é de suspense eu vou colecionando. Tem um amigo de um sebo que vai comprando para mim, eu vou guardando lá. E aí, a hora que eu quero dar um reset na cabeça, eu vou lá, pego um livro de suspense e vou ler. Que eu acho que ajuda também no vocabulário, ajuda na hora de escrever, ajuda em manter o português correto. Então aí você vai lendo os livros. E o que você vai trazer isso? O que você acha que vai ser a cereja do bolo do seu livro aí? Eu acho que é usar uma parte do que eu vendi desde salsicha até insumos para a indústria aeronáutica. E como que se vende salsicha? Assim, olha a salsicha. Assim, olha a minha salsicha, gostou? Não, é assim que vende? Não, mais ou menos. Porque vender produto é muito mais fácil do que vender serviço. O produto é físico. Com certeza. Né? Você consegue pegar, sentir cheiro, né? Gosto. O serviço, você vende um sonho. Você vende um pedaço de papel pro cara.
Você vende a segurança para ele que se ele não confiar em você, ele não compra. Sim. Você vende educação. Sim. Você chega para o pai do aluno e mostra para ele que o filho dele vai se dar bem daqui 10 anos. E o cara tem que confiar em você, no que você demonstra de estrutura para conseguir dar aquilo. Então, mostrar isso nos 7 passos é que vai fazer você um bom vendedor. Então, quando o cara... se eu disser para você, compra esse copo porque eu digo para você que ele é bom, você vai olhar e falar assim, mas eu nem te conheço. Como é que eu vou confiar no que você está falando? Então, eu tenho que... Quando a minha opinião é válida, quando a minha opinião não é válida. Eu tenho que levar a opinião de alguém falando desse copo. Eu conheço um cara que chama Nadir Figueiredo, ele falou para mim que esse copo é bom. Eu falei, porra, Nadir Figueiredo falou que é bom, então é bom. Então é bom, né? Então, eu tenho que começar a levar tudo isso junto comigo. Para acreditar em mim, senão eu não acredito. Então, vendas é isso. É credibilidade. Sempre. E agora você já está há um tempo trabalhando no setor público, né? Você vem de vários anos aí dentro do setor privado e agora, uns anos para cá, você está no setor público. Me fala o que tem de tão diferente, sei lá, uma vantagem, uma desvantagem de cada um. Você como empresário, você sabe que o dinheiro que você... As compras que você faz, os gastos que você tem, eles são regrados pela sua cabeça, do seu sócio e acabou. Você quer comprar do cara da esquina sem nota, você fala, Dani, vou comprar sem nota aqui desse cara, porque ele é legal, porque ele é gente boa, porque eu gosto dele, e o preço para mim parece que tá bom. Quando você está no setor público, você vai comprar do cara da esquina, você tem que provar para todo mundo, porque o dinheiro do empresário é dele. Ou melhor, como a gente aprendeu na faculdade, o dinheiro é do administrador, ou melhor, do acionista. O acionista tem o dinheiro, o administrador só gerencia. Muitas vezes eu estou numa empresa onde eu tenho que provar que eu estou comprando melhor. Agora, quando eu sou o dono, eu sou acionista e administrador, eu posso comprar do que eu quiser. Quando você está no setor público, o dinheiro, embora todo mundo pense que não é de ninguém, ele é um dinheiro de todo mundo. Então eu tenho que provar que estou escolhendo melhor. Que eu não escolhi aquele que beneficia eu, que estou lá num cargo fazendo uma compra. Eu tenho que mostrar que eu estou escolhendo melhor para todo mundo. Vai ter um monte de gente questionando. Então o processo é mais lento. Então, o que você faria numa empresa privada rapidamente, no setor público demora muito tempo. Porque você tem que provar que você está fazendo sempre o melhor. A tua escolha não é sua. Você tem que fazer a escolha que a sociedade quer. Então eu aprendi a dar valor. Hoje é dia, vamos temporizar aqui o podcast, hoje é dia do funcionário público. Imagina o seguinte, se a cada mandato de prefeito, ou mandato de governador, ou mandato de presidente, trocasse todo mundo. Dia 1º de janeiro toma posse o presidente novo. Aí toma posse todo mundo. Os médicos, os PMs, os bombeiros. Nossa. Como é que ia ser do dia 31 para o dia 1º? É um caos, né? As crianças que nascem na virada do ano iam nascer na mão de quem? Não ia ter. Então, assim, o funcionário público é necessário para o negócio funcionar. Porque troca o capitão do barco, mas o barco continua funcionando. Um desce, o outro sobe. Se ele ficar 10 dias lá olhando como é que a coisa funciona, está funcionando. O barco continua indo para o lugar, desvia do que tem que desviar, vai na rota. Então, é necessário. Só que é moroso. Podia ter um processo mais rápido. Eu acho que a hora que informatizar a coisa, a hora que você conseguir criar processos melhores, eu acho que a coisa fica mais rápida, mais ágil. Mas eu acho que é necessário. Porque sempre vai ter alguém que vai aparecer do nada e questionar, mas por que esse aqui? E aí você não tem resposta. Se você falou, não, porque eu quis, você não tem o querer. Quando você está fora do serviço público, tudo que não é proibido, você pode fazer. Quando você está dentro do serviço público, só pode fazer o que está na lei. Se não está na lei, você não faz. Não, mas eu acho que devia fazer. Não, você não está aqui para achar nada. Está escrito na lei que eu tenho que fazer? Não. Então não faço. Mesmo que tenha alguém morrendo ali, você não pode. Porque é contra a lei pegar. Mas você acha que tem alguma coisa que dá para adaptar do privado e trazer para o público que possa melhorar essa morosidade? Eu acho que a gente entra em sistema, né? Porque quanto mais parceria público-privada você tem, mais ágil fica o serviço público. Sim. Às vezes o poder público tem coisa demais que ele não precisaria ter. Então, o poder público se mete em áreas que ele não é bom. Você é a favor de privatização, então? Eu sou.
Eu acho que outras coisas eu acho que tem que estatizar mesmo. Porque o papel do Estado é cuidar daquilo que está errado na teoria da economia. Então, o cara que ganha um salário mínimo por mês, ele tem que ter assistência do governo. Porque é desumano você viver com um salário mínimo por mês. Agora, o cara que ganha 90 mil por mês, ele tem que ter uma carga tributária forte. Não no consumo. Pode ter que ser na renda, tem que ser na fortuna. Porque esse dinheiro tem que voltar para esses caras. Mas você não acha, eu não acho isso não, tá? Mas eu tô só cutucando, apunhalando. Você não acha que traz um comodismo? Já que ele vai sempre depender do governo e nunca vai ter chance dele buscar. Simplesmente dar é uma coisa. Agora você colocar metas pro cara ir seguindo. Então assim, eu vou ajudar a tua família, mas você vai ter que botar as crianças na escola. Vou ajudar mais um pouco, mas você tem que fazer um curso técnico. Você começa a melhorar o cara, obrigar ele, para ele ter o dinheiro, ele começar a estudar, bota as crianças na escola. Não é simplesmente não é só o prover. Tá aqui porque você precisa e acabou. Né? É o que eu acho também, quando você fala a gente falou do FIES, do ProUni, tem que ter meta para cumprir. Mínima, mas assim, o que eu espero dessa pessoa? Eu não vou dar o dinheiro simplesmente e esquece. E vai embora, né? Não, porque senão você fica acomodado. Às vezes chega uma hora que é mais barato eu viver do dinheiro do governo do que trabalhar. Sim. Por pior que seja isso. Então, eu acho que tem que ter metas para você melhorar aquela família, para não depender mais de ninguém. Em sala de aula, eu falava muito. Eu já tive aluno que brigou comigo porque ele perguntou que página estava a matéria que eu estava falando. E eu falei para ele que estava na página 3. Ele foi lá na página 3, era o índice. Eu falei, não estou falando aqui de processo administrativo? Olha no índice, está aqui na página 34. Pô, nossa, mas você é grosso, que falta né? de educação, você é grosso. Eu falei, não, cara, eu estou te ensinando, você não precisa de mim. Você olha no índice, você aprende sozinho. Vai buscar, pô. Não precisa de mim, cara. Então, assim, é mostrar para a pessoa que ela não precisa do governo. Ela pode ganhar muito mais do que o governo dá para ela se ela for empreendedora, se ela estudar, se ela melhorar. Então, eu acho que isso que falta. Porque, para mim, parece que quanto mais dependente for o pobre, é melhor. Por isso que eu não ponho indicador de melhora. Sim. Quanto mais ele for dependente, melhor. Sim. E aí, quase uma hora falando aí, vamos finalizar. O que a gente deixa de mensagem aí, Rinaldo? Bastidores de professores, o que a gente deixa? Vamos deixar grandes uma mensagem. amizades. Grandes amizades. Grandes amizades. Vamos deixar várias mensagens, Né? hein? Professores estamos aqui por causa da faculdade. Por causa na disso. verdade. Isso, é isso Nos mesmo. conhecemos nesse ambiente e hoje estamos aqui E a jogando gente pega conversa uma fora. confiança, vira uma família mesmo, né? Isso, porque É. vários professores que eu tive viraram colegas em sala de aula. De trabalho, de tudo, né? Então, a hora que eu fui dar aula, tinha professor que me deu aula sendo meu colega de sala. Eu tive professor que me deu aula me entregando o material dele, falando, pega minha aula e vai. Agora eu sou coordenador. Você foi meu chefe. Você também foi meu chefe. Perderam a chance de me mandar embora, os dois. Né? Mas... Puxa vida, né? Então, aí seria a quarta vez, pô. Ia ser complicado. É tetra! Chama o Galvão Bueno. Alunos que hoje são referência, né? Você tem alunos que já se formaram e que ainda lembram de você. E quando você vai ver, o cara tá voando já. Sim. Voando alto, tem aluno fora, tem aluno que é executivo de empresa. Como a gente estava comentando aqui o caso do Anderson, que está em Las Vegas, né? Que tá em Las Vegas, virou agente de turismo em Las Vegas. Anderson, você é um dos sucessos que nós estamos botando aqui, ó. Ó, eu tenho mais outro sucesso aqui, né? Tem o Rodrigo. O Rodrigo tá lá na Califórnia fazendo um projeto de empreendedorismo. E tem outros alunos. Eu tenho um aluno meu que é o Átila. O Átila. Que ele é o CEO da UP ABC, que é a segunda maior feira geek do Brasil. Então, eu estava com ele há um mês atrás, conversando sobre a feira dele. Ele mostrou o material da feira. Eu falei assim, cara, quem faz isso aqui? Eu quero contratar esses caras. Ele falou, não, sou eu que faço. Uma puta apresentação, um puta negócio que a gente não totalmente quer falar segmentado. Nomes, mas, assim, hoje, não, o que tem de muita gente boa. presidentes de empresa, temos grandes empreendedores, temos até vereadores, cara. Em São Bernardo tem um aluno que é vereador. Olha. Né? E isso é legal, né? Isso eu acho Eu tenho um ex-aluno do IESA
deve estar me ouvindo, é o Cabeça, lá de São Bernardo, que eu acho que ele é suplente de vereador ou vereador. Eu lembro que você fugia para ir pro bar na sexta-feira que eu dava aula e dava receita pro pessoal ficar. Olha só, hein? E hoje ele... Eu acho que ou ele é suplente ou ele é vereador de São Bernardo. Eu tenho, do Rinaldo, eu tenho o caso do Júnior Orozco, Olha, que foi marido da Vanessa Damo, que é deputado federal, olha aí. por Mauá. tá vendo? Foi aluno nosso lá, Na Uniá? na Uniá. Olha. Então, assim, tem coisas boas que a gente lembra. De gente boa, como professor. Quantos amigos a gente tem, professor? De sala dos professores, que a gente cruza por aí, os caras estão fazendo outras coisas, que são gente boa pra caramba. Aprendemos muito com eles. Os velhos que ficavam lá sentados na poltrona. Ó, velho é o passado. Velho é o diabo, né? Que nem eu tenho um professor que... Não, os velhos, tipo Gervásio da vida. O Gervásio é velho. Ô, Gervásio, parabéns. O Araquém, lembra? o Araquém Quando é ficavam velho pra aqueles cacete. velhos sentados ali, a gente chegava novinho e falava assim, um dia eu vou sentar na poltrona. Porque não tinha lugar pros novos na poltrona, lembra? Lembra? A gente ficava na cadeirinha dura sentada ali, os caras tudo na poltrona. Seu Eliel. Seu Iliel. O Vair Viveiro, que é velho pra caramba. Velho. Não, ele já tinha cabelo branco com 30 anos. E o grande lance aqui é sacanear, né? O Bernardão, pai dele. O Bernardão também. Bernardão. Quem mais que tinha lá? O Carlos Rogério, Carlos de Rogério, matemática. de O matemática. Pavão, contava história pra O caramba. Brumate, doidão. O Brumate doidão. Quem mais? O Brumate puxador de samba. Nossa. Gente boa. Que eu fiz, ele tá com uma churrasqueira minha que eu fiz. Ele foi meu professor. Eu fiz uma churrasqueira de inox, dobrável. Ficava o tamanho de uma bíblia. Tá com ele até hoje. Faz o favor de devolver, hein? Ou então traz aqui que a gente usa. Chama o Procon. Não, traz aqui que a gente usa. Acende na hora. Então vários. O Jaime, eu tava conversando com o Jaime, que era diretor da faculdade, lembra? Sim, Há Jaime Guedes. O Jaime Guedes. Umas 3 semanas atrás eu tava com ele no telefone. Então é muita gente boa. Que você vê que não é só professor. Os caras trabalham também. A velha história, né? É a velha pergunta, né? Velha pergunta. Você é só professor ou você trabalha? Pois é. E aí, Bernardo, o que você achou do papo aí? Valeu a pena? Sensacional. Você achou que foi legal? Mais um papo de sala de professores aqui, né? Um bate-papo como a gente fazia nos bons tempos. Isso, bons tempos. Ficava todo mundo lá sentado, tomando aquele café gelado. E, gente, a gente precisa agradecer também as pessoas, né? Que produziram esse podcast, né? Você Opa! conhece o Paolo? Olha o Paolo. Pena que não dá pra mostrar, né? Olha o Flávio. O Flávio é o quê? Amigo de você? Ou seu amigo? É sócio. Ixi, pela cara dele é mais ou menos. sócio. Amigo, mais ou menos. E na hora que eu vi o japonês aqui, eu falei, coisa agora vai. Agora ficou sério, né? Trouxeram um japonês, o negócio vai funcionar. Eu sempre que eu vejo um japonês, eu dá uma segurança, né, cara? Porque a gente sempre vê português, né? Deve alguma coisa. Tô brincando. Alguma coisa vai dar errado, né? Ó, semana que vem eu já fiz uma piada de português 2 vezes que eu fiz. Na semana que vem eu já não vou estar mais aqui. Mas a vida, a gente não pode perder a piada, né? Então, agradecer ao Paolo, ao Flávio, a esposa dele. O que a esposa dele entrou aqui e falou? Pra você, Renato, pra você não sujar o quê? Se sujar o tapete, vai ter que lavar. Ai, tá vendo? Mas agradecer também. Mas ela fala isso pra mim lá em casa, entendeu? Ah, tá. Se Então sujar você o vai ter que lavar tapete, o eu tenho que lavar. E o idealizador, mentor espiritual, né? O Alessandro Bernardo, que tá dando a oportunidade de a gente estar aqui brincando de. Eu só de levanto podcast. a bola, cara. Quem corta são vocês, cara. Nossa, É isso aí, ó. Ele falou levantar a bola aí. Aí corta. Você Já lembrei, né? Dá até medo, deu até uma tremedeira. É isso Então, aí. até o próximo. ABC Podcast. É isso ABC aí, gente. Talk Podcast. ABC Talk Podcast. Obrigado, Rinaldo, por você ter vindo aí. Obrigado, Conta comigo. Não esqueça de se inscrever no canal ABC Talk Podcast, ative o sininho e curta aí todos os nossos vídeos. Semana que vem tem mais. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.